Olá, boa noite. Você consegue me escutar? Vocês conseguem me escutar direito? Vamos só fazer o convite pro Babá Diego participar. Querido, Boa noite, tudo bem com você? boa noite, tudo ótimo e você, meu amor? Tudo bem também. É, Agradecer, né? Já começando a agradecendo você, a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite de participar, né? Não só contar da sua história, contar de todos os seus projetos, todas as suas ações, contar para a gente, ajudar a gente também a conhecer mais, né? Sobre as minorias, sobre as diversidades. E, né, vamos torcer para que no final dessa live, pelo menos uma das pessoas que viu consiga pegar essa mensagem que a gente vai estar passando aqui e conseguir levar para a vida dela, né? Que bom, que bom, querido. Uma honra estar com vocês aqui. Vocês são muito queridos, né? E também são referência aí nessa luta, nesse combate às injustiças e às desigualdades sociais. Fazer, acho que não é nem fazer o bem, né? Fazer, acho que o mais perto seria falar de fazer o mínimo, né? Não é nem necessariamente Sim, fazer o bem. exatamente. Mas enfim, só antes da gente começar, aproveitar aqui só para quem está vendo a nossa live, pedir para quem conseguir ajudar na compra de selos, tem a opção de você comprar, realizar essa compra de selos. Quem conseguir ajuda bastante, esse dinheiro vem para nós do bem e ajuda a gente nas nossas ações. Então, aqueles que puderem, a gente da nós do bem, pede sempre para que vocês realizem essa compra, quem conseguir ali. Mas é isso, né? Acho que tem já bastante gente, a gente já pode ir começando a nossa live, começando a nossa entrevista. O que você acha? Perfeito, vamos embora. Você prefere ser chamado como? De Diego, de Baba, alguma Como, outra como você denominação? quiser. Como você quiser. Tudo bem. É, então, eu queria primeiro perguntar como é que você chegou onde você está hoje? Eu sei que é uma pergunta um pouquinho grande, mas para o pessoal que não te conhece, para eles entenderem o que você já está fazendo, perguntar como é que você chegou onde você está aqui agora. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é entender que eu represento uma comunidade religiosa, né? Eu tenho uma identidade religiosa que é uma identidade de liderança, não só social e comunitária, mas uma liderança religiosa e
Então, essa identidade é quem está acima disso, né? Mas assim, Uhum. eu sou babalorixá, então eu sou um sacerdote de religião de matriz africana, candomblé, né? Então eu sou do candomblé, é, 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 eu sou líder de uma comunidade que é situada aqui no alto da Serra da Cantareira, na divisa de São Paulo com Mairiporã, e, e sou gestor público de formação, sou publicitário de formação, né? E tive aí uma vida comum, como todas as pessoas, né? A grande maioria delas, é, da minha faixa etária, estudei e busquei uma formação acadêmica, né? Mas eu, paralelo à vida social, eu tinha uma religião que era e é muito ativa no meu cotidiano, né? Então, eu nasci dentro dessa religião, dentro do candomblé, e fui estudar, fui ter uma vida normal, uma infância normal, né? Com a vivência e com os dogmas que a minha tradição e a minha religião me inseriam, né? E me traziam, mas eu fui ter uma vida comum, uma vida normal. E fui me formei em publicidade, fui trabalhar no governo do estado, fui trabalhar com políticas públicas, depois me formei, fiz uma outra graduação, me formei em gestão pública, me especializei em diversas áreas, né? Inclusive numa delas de gestão em terceiro setor, e fui trabalhar no governo desde então, desde os meus 17 anos que eu estou no governo, prestando aí serviços para a comunidade, para os cidadãos aí que a gente precisa. Inclusive, um dos meus grandes mentores é, 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 na minha juventude está aqui, está assistindo a live, né? Foi um dos meus gestores aí, logo que eu me iniciei no governo, grande Ricardo Malê. Então, eu tive uma vida comum, né? E profissionalmente, óbvio, busquei aperfeiçoamento, busquei entender o governo, busquei entender os espaços públicos, busquei entender as diversidades de poder, né? Até que eu entendi que eu estava inserido numa sociedade, numa micro-sociedade, que é a minha sociedade religiosa, e que essa sociedade necessitava de amparo, né? E aí eu comecei a fazer essa junção, né? Entender que é muito importante, que profissionalmente eu estava inserido nos processos na máquina pública, mas religiosamente a minha comunidade era carente de amparo, carente de política pública, carente de, de, de atenção mesmo, né? E aí, não só a minha comunidade religiosa, mas o terreiro, por si só, ele tem uma característica muito engraçada, Ivan, porque o terreiro, ele se edifica num espaço físico, né? E ele é, é, se torna meio que referência, né? Do entorno. Então, eu estou nesse espaço hoje, aqui no Alta Serra da Cantareira, há 1 ano e meio, né? Mas eu fiquei quase 13 anos ou 15 anos no mesmo bairro, né, em São Paulo, no bairro da Moca, e esses 15 anos aí, de 13 a 15 anos aí, efetivamente, essa mais de uma década, a gente teve uma eficiência na comunidade, teve uma inserção ativa, efetiva para essa comunidade no entorno, né? Então, o terreiro,
além da questão religiosa, além de mostrar uma fé, além de mostrar uma religiosidade, de trazer palavras de amor, de conforto, de acolhimento, né? Dentro daquilo que a gente acredita, o terreiro ele também tem uma característica de assistencialismo, né? Não é só isso, né? Eu enquanto profissional, não acho que, eu não acredito, né? Enquanto gestor público, não acredito que o assistencialismo seja a resolução do problema, mas o assistencialismo, ele tem, ele tem a importância momentânea, né? Ele tem uma importância, uma extrema importância de caráter emergencial. Então, quando você cria projetos, que você leva roupa, leva comida, leva mantimento, leva algum tipo de serviço ou de produto para quem precisa, você não está resolvendo o problema do cara, mas você está resolvendo o que ele tem vivido naquele momento. Então, você não é uma resolução efetiva do problema, mas é uma resolução emergencial. Quem tem fome, não tem fome uma vez por dia. Tem fome 2, 3 vezes por dia. Mas, se você resolve uma vez por dia a fome de alguém, você, é, 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 você efetivamente tem uma ação afirmativa aí, né? Então, a gente começou a fazer a diferença no nosso entorno, sabe? Eu tenho muitos filhos que são engajados, que têm vontade, que ajudam, que tem eu acho que a gente trabalha muito com essa questão da empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro e o terreiro tem muito disso, né? Óbvio que eu tô até falando com vocês aqui às vezes até com uma terminologia meio técnica, né? Até porque a minha formação acadêmica me propõe isso. Mas uma coisa que é muito lindo falar das comunidades de terreiro, Ivan, é que independente de quem seja o líder, né, independente da formação intelectual, da formação acadêmica, do líder, do sacerdote, do religioso, é, 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 do cara do indivíduo que gerencia aí a comunidade de terreiro, né? Nós temos, por essência, essa coisa do acolhimento, do assistencialismo. Muitos sacerdotes, sacerdotisas criam filhos, criam netos, criam crianças e cuidam e alimentam e dão morada, dão abrigo. Quer dizer, então, hoje, por exemplo, aqui no Axé, né, nós estamos numa zona semi-rural, né? E hoje aqui nós já chegamos cotidianamente, tá? A sermos em 20 pessoas vivendo aqui, mesmo que em fase transitória. Então, todos, de certa forma, ligados à casa, ligados ao terreiro, né? Então, a gente tem essas ações. Então, é muito gratificante, assim, sabe? E aí é isso, eu acabei unindo, né, a minha formação acadêmica, é, 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 essa coisa de saber, de entender, de buscar, e acabei unindo com a minha visão enquanto sacerdote, enquanto religioso, enquanto líder comunitário, que estava dentro da comunidade, inserido na comunidade, né? Que sabia, a gente conseguia visualizar que tinha criança que não estava na escola em horário de estudo, né? E às vezes a gente não conseguia fiscalizar, então às vezes a gente passa, vai conversar com o pai, né? Muitas vezes esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó, às vezes vai buscar o terreiro para pedir alguma ajuda, para pedir algum conselho, e aí a gente consegue orientar.
Nossa, uma bela história, né? Tudo que, como você chegou. E então, aproveitando aí, né, você comentou nessa questão profissional, de quantas pessoas que já vivem no terreiro. Queria saber um pouco mais de como funciona, né, o terreiro, os projetos que você tem no seu terreiro. Você comentou que são 20 pessoas. Como, como se alguém te perguntasse, sabe? Um tema da redação do Enem e fosse para você falar, assim, como funciona o seu terreiro. Uhum. Olha, o terreiro, né, é uma comunidade religiosa. Então, nós somos em aproximadamente 200 membros efetivos e ativos, né? Aí nós somos em aproximadamente 200 membros efetivos e ativos. E aí a gente tem membros, por exemplo, que estão mais distantes e que são membros, mas não, às vezes estão distantes fisicamente, porque estão em outros estados ou em outros países, mas são membros dessa comunidade que tem menos assiduidade, tá? Mas ainda assim são membros estão inseridos nesse processo. Então nós somos aí 200 aproximadamente ativos, né? É, 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 e nós professamos a fé do Candomblé, né? Nós temos a nossa tudo gira em torno da nossa crença, né? Que é uma crença a crença nos deuses africanos, nos deuses negros, né? Que vieram para o Brasil e se mantiveram aí, né? Se mantiveram em todos esses processos sociais, culturais, né? Os processos escravagistas, depois os processos sincréticos. Então, tudo que permeou aí o processo civilizatório da formação do país, né? Então, a nossa religião, Civilizatório de que humanitário não teve muita coisa, né? não teve nada, né? De humanitário não teve nada, né? Tanto que Nem para os nós próprios, né? Nem para os próprios brancos a gente cuidou direito, quanto imigrante que a gente já não chegou a destratar, né? Ninguém tá salvo quase no Brasil. Não, o Brasil não é uma terra para amadores, né? Você, o Brasil não é uma terra para amadores, né? Em que pese eu vivo uma religião negra, né? Eu vivo uma comunidade de tradição africana, de tradição negra, né? Entendo o meu lugar de fala enquanto branco, então eu sou e sempre serei lutador e combatente das questões étnico-raciais, sempre estarei a favor do negro em todos os processos que tem a ver com o racismo, porque o racismo existe e ele é cruel, né? Sou completamente contra a questão do racismo reverso, de dizer que, que, que existe racismo para outras etnias que não sejam as negras, porque para entender o que é racismo tem que entender história, tem que entender antropologia, tem que entender a origem da palavra, então não dá para existir racismo reverso, tá? Mas eu sou, a minha família sou descendente de imigrantes, né? Que também vieram de forma completamente desumana para o país, né? Então, a gente sabe que viver no Brasil e que o Brasil não é para amadores, né? Então, falando nisso, então o terreiro ele é uma comunidade que ela é criada com base numa comunidade tradicional africana. Os nossos deuses, as nossas diretrizes
são todas baseadas na africanidade, né? E, eu, então, no que tange a questão religiosa, nós temos um diálogo extremamente coerente e coeso e fechado aí com os movimentos sociais, ligados a questões étnico-raciais, movimento negro e afins, né? Quando é para falar de racismo, eu não tenho que ter o protagonismo, porque o meu tom de pele é claro, né? Mesmo que eu defenda uma religião negra, mesmo que eu seja sacerdote de uma religião negra, mesmo que o Deus que eu sirva seja negro, quem precisa ter o protagonismo dessa fala de combate ao racismo é um negro, porque ele entende na pele, ele sabe o que é sentir isso. E eu não, né? Eu, quando tiro as minhas vestes tradicionais africanas, eu sou facilmente confundido com é, 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 qualquer jovem da classe média, né? Então, quer dizer, mas na questão religiosa, nós temos muitos debates, e o terreiro, por ser uma constituição de uma religião negra, ele sofre muita intolerância religiosa. A intolerância religiosa que a comunidade de terreiro sofre, ela é uma face do racismo. As religiões brancas, as religiões orientais, as religiões de outras etnias, elas tendem a sofrer menos intolerância do que as religiões negras. Então, E é embora isso que eu acho até, se eu puder fazer uma observação rápida, é até curioso, né? Porque acho que tem muita gente que hoje não consegue distinguir preconceito com a questão do racismo mesmo. Por exemplo, você fala uma questão de um ataque contra o candomblé ou a Umbanda, por exemplo, é tanto considerado como uma questão de preconceito como uma questão de racismo. Mas você não vê toda uma estrutura que, por exemplo, não permite um espaço tão aberto para um candomblé, uma umbanda, assim, por ele ter vindo de uma matriz negra, do que, por exemplo, o cara que eu já cheguei, até já ouvi isso, né? Crente que estava falando que sofria preconceito por ser crente. Aí eu falo, aí, né, o máximo é uma piada, alguma coisa assim que fazem. Você não encontra realmente preconceito contra o evangélico. É muito, entende? Pode até haver, por exemplo, um preconceito de uma pessoa de descendência asiática com uma pessoa negra, de uma pessoa negra com uma pessoa branca. Pode haver preconceito entre qualquer pessoa. Afinal, o preconceito é uma coisa que permeia a humanidade. Uma diferença é você ter todo um sistema que, por exemplo, por mais que você esteja muito mais ataques na Umbanda e no Candomblé, você vai ter não é simplesmente preconceito, você ter muito ataque e ter pouca proteção policial, você ter pouca questão na justiça, você ter pouca lei sendo feita e executada, isso sim é racismo. sim, é porque não existe uma. é, é, a questão nem é igualdade, né? A questão é equidade. A gente tem que entender a diferença dessas duas coisas, né? Nós podemos ter as mesmas oportunidades, mas se as nossas dificuldades forem diferentes, nós não chegaremos no mesmo lugar. Nós não teremos as mesmas chances, né? Então, é importante que isso seja muito explícito, né? E é muito difícil você ter um cara branco que está preparado para esse discurso. É muito difícil você ter um cara branco que vai falar isso, sabe? Então, é uma construção diária, né? É uma construção diária para você falar isso, para mim poder falar isso, né? Foram muitas conferências de igualdade racial em que eu participei, já fui delegado municipal, estadual e federal, nacional de igualdade racial, fui delegado nacional de direitos humanos, né? Então, a gente vai tentando trabalhar com isso, tentando desburocratizar as coisas, tentando desmistificar, tentando tornar as coisas mais entendíveis, né?
e como no movimento negro a gente fala, tentando escurecer as coisas. E aí escurecer não no fato de tirar a luz, mas escurecer em tonalidade, fazer com que aquilo esteja mais próximo a nós. Entende? Acho até muito do que você complicou. Muitas vezes, acho que até muito mais complicado, felizmente, por mais que nossos pais possam dizer o contrário, acho que até a juventude de hoje em dia tem sido muito mais aberta a tentar escutar esses novos discursos do que realmente a população adulta. Sim, sim. Quem tem acima de 40, é muito difícil o diálogo com quem tem de 40 para cima. Muito difícil. Muito difícil o diálogo sobre qualquer temática dessa diversidade humana. É muito difícil, né? E aí, óbvio que tem radicais, né? Aí tem os completamente dialogáveis, né? E tem aqueles que são impossíveis de conviver. Então, é bem difícil mesmo. E aí, ainda no que tange a questão do terreiro, né? Você falou uma coisa muito engraçada. Existe preconceito e pode existir preconceito entre as diversidades nas igrejas evangélicas, né? Então, quem é da congregação tem uma certa doutrina específica, que tem preconceito com quem é da universal, que tem preconceito com quem é da católica, né? Então, as próprias instituições também se segregam, né? Então, o fato de você falar, a humanidade é uma coisa muito complexa. Então, o fato de você falar que dentro de uma mesma religião, dentro de um guarda-chuva cristão, dentro de pessoas que creem no mesmo Deus, elas conseguem se segregar de tamanha maneira, de tamanha forma, né? E aí existe preconceito, sim. Então, existe preconceito entre essa diversidade nessas religiões, nessas igrejas. Existe muito, né? Existem, eu tenho grandes amigos que são pastores que vêm no terreiro, sabe? Então, quer dizer, isso está muito mais ligado ao seu entendimento pessoal do que é seu Deus e de como ele age em você e a tua relação com a sua fé do que de fato essa coisa coletiva, sabe? E assim, quando você fala os terreiros de Candomblé e de Umbanda, né, as religiões negras, as religiões de matriz africana, elas são as que mais sofrem intolerância religiosa, né? Que é um viés, que é uma face do racismo, porque é uma religião negra, tá? Outras religiões sofrem intolerância religiosa, sofrem, né? Então, existem várias outras religiões que sofrem intolerância religiosa, né? Algumas, inclusive, abraâmicas. Tem muita intolerância contra muçulmano, tem muita intolerância contra judeu, né? Tem muita rivalidade entre os judeus e os islâmicos. Então, quer dizer, existe intolerância religiosa. Isso é intolerância religiosa, né? O Bispo Macedo chutando Nossa Senhora de Aparecida é uma intolerância religiosa, tá certo? Então, dentro de uma denominação, de duas denominações cristãs. Então, a humanidade realmente ela precisa dessa consciência, né? Agora, quando a gente chega e fala de terreiro, Ivan, realmente a comunidade de terreiro está muito mais preocupada em resistir, em resistir, em reexistir, em se manter e cuidar do seu entorno, da sua própria comunidade, do que outra coisa, né? Já algumas igrejas evangélicas tiveram planos de poder, né? Quando você fala, a gente não tem leis e inserem as diversidades, ou que inserem as comunidades, ou que inserem as religiões minoritárias,
ou os movimentos sociais minoritários, LGBTs e afins. A questão é, nós não temos representatividade. Porque nós não tínhamos plano de poder. Então, as igrejas foram ocupando os espaços políticos, os espaços públicos, os espaços legislativos, né? E as igrejas foram formando leis que só beneficiavam a elas. E até muitas Tanto vezes que a gente tem, né, o que eles chamam de bancada da Bíblia, né? A gente não tem a bancada do terreiro, a gente não tem a bancada de Davi, a gente não tem a bancada de Kardec, não tem nenhuma bancada assim, né? Nem pra gente brincar. exatamente, Muitas vezes não tem nenhum representante, né? Não precisa nem ter a bancada, exatamente, né? exatamente, exatamente. E a gente vê, por exemplo, casos de extermínio, né? Como a gente teve o prefeito Celso Daniel em São Paulo, que foi assassinado brutalmente, extermínios políticos. E agora a gente tem aí recentemente, nem é tão recente, mas é recente, e eu acho que vai ser recente, ela vai ser lembrada o tempo todo, que é a Marielle, que era uma vereadora LGBT negra que tinha uma representatividade e foi exterminada. Quer dizer, então é muito difícil se manter no Brasil. É muito difícil viver, pensar, sonhar no Brasil, né? Então, óbvio, eu conheço o meu estado todo, né? Por conta da minha intervenção política, conheço alguns estados do país, conheço muito a capital, conheço muito o Distrito Federal e entendo que essas igrejas elas foram criando vereadores nos municípios para criarem leis, que criaram deputados nos estados para criarem leis, que colocaram deputados e senadores em Brasília para criarem leis e para blindarem a eles mesmos. Então, quer dizer, é óbvio que não tem lei que nos contemple, tá? E eu digo mais ainda, Ivan, na redação da lei, né, a Constituição é uma coisa muito engraçada, porque a Constituição, ela veta algumas coisas, né? Então, a redação das leis, elas nos contemplam. Em tese, elas nos contemplariam. Só que a falta de representatividade que nós temos, a falta de, de, de poder político que nós temos, essa ausência, faz com que essas leis não sejam aplicadas a nós. Entende? Então, em tese, a redação da lei até pode me contemplar. Só que ela não é executada de maneira que me contemple. E aí é um problema de Estado, é um problema de gestão pública mesmo. Eu lembro até, eu acredito que ela esteja aqui, até uma antiga professora minha, Margarete Lex, ela está aqui na reunião, tá vendo a gente. A gente teve que fazer exatamente um trabalho disso, que era discutindo a questão da intolerância. Foi uma colaboração, se não me engano, foi uma colaboração até com a professora de sociologia, que era a questão da presença das leis, né, de proteção religiosa, ainda assim o conceito de ataque. Então a ideia era assim, você meio que formular uma tese, entende? Analisar ali, tentar entender o que estava acontecendo. E é ridículo, né? Porque a gente sabe que político não é burro, né? Senão não estaria no Sim, poder e tem que ser exatamente. esperto para enganar a gente, né? Na hora de votar. Exatamente. E aí, Ivan, tem uma coisa muito Então, engraçada. Tem uma coisa muito engraçada que acontece também. Esse plano de poder desses neopentecostais extremistas é uma coisa tão louca, é uma coisa tão louca, que eles começaram a criar células das suas igrejas
que pudesse adentrar, que pudesse entrar nos outros movimentos sociais. Então, você vê células de igrejas que são formadas pela sua maioria pela comunidade negra. Então, você vê um aumento de uma comunidade negra que deveria ser cultuadora ou ter uma relação ancestral com as religiões negras, né? Você vê essa comunidade negra indo para a igreja, né? E demonizando a religião negra, ou seja, praticando uma intolerância religiosa contra a religião dos seus próprios ancestrais, né? E você vê, por exemplo, dentro do movimento LGBT, criando núcleos de igrejas da diversidade, que são igrejas que vão aceitar as relações homoafetivas, que vão aceitar a diversidade, a pluralidade de gêneros, né, e de diversidades sexuais, mas que vão ainda assim ter como base uma Bíblia, um conceito cristão e um conceito heteronormativo. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de visualizar nas igrejas inclusivas, que são as igrejas do movimento LGBT, que a pastora, casada com as duas pastoras casadas, tinha a mais afeminada, que era submissa à mais masculinizada. Quer dizer, uma relação heteroafetiva. É um pequeno passo, mas ainda é um pequeno passo, mas é um passo ainda muito pequeno para o que poderia ser feito, né? Pelo menos Exatamente. eu vejo assim, eu não sei se você viu, mas acho que vai fazer o quê? Uns 3, 4 meses, que assumiu na posição de bispado, acho que se não me engano lá na Itália, uma pessoa não binária. Primeiro que assim, tiveram que colocar, é a primeira vez que tiveram que fazer isso, mas ela teve que subir para a igreja, tudo. A pessoa teve que ir com traje à prova de balas, né? Primeiro que mundo é esse que assim os próprios católicos estão tão perdidos a ponto de querer, né, ter o risco de matar uma figura da religião deles, por ela não estar dentro dessas regras heteronormativas, né, cisnormativas, que a pessoa se desvirtua perdendo a fé na própria religião. Acho que isso Uhum. é triste, né? A gente se perde dentro da religião. Você comentou da questão por exemplo, do negro estar dentro da igreja e tudo. Eu gosto muito de sociologia, então gosto de ler bastante. E é muito a imposição cultural, né? Você conseguir mexer tanto na cabeça da pessoa, você tem um sistema que tanto oprime, né? Vai com força contra aqueles que se opõem, assim como mexe muito com a cabeça daqueles que não necessariamente estão contra, que é esquisito, é um processo assim, extremamente violento, e ao mesmo tempo, se você está sendo coagido a pensar daquela determinada maneira, e você tem uma maneira passiva de se pensar que aquilo é o certo, né? É que você chegar para o negro, você tira ele da terra dele, você vai levar ele por um oceano, para uma terra que ele nunca viu, ele perde todo assim o poder dele, ele perde quase a humanidade dele, e vão chegar e vão falar assim, se você quiser ter alguma chance de uma vida boa, né, depois disso daqui, depois desse trabalho, a gente vai estar te oferecendo a oportunidade de você ir para o céu com a gente. Ou a gente também pode pegar o chicote, te acertar 50 vezes nas costas e você pode ir no mesmo caminho. Então, por mais que você tenha pequena soma de resistência, a gente sabe que tem, né, tem todo esse negócio de muitas vezes você aceitar porque você não tem muita outra escolha. Sim, e assim, é uma violência atrás de violência, né? Porque você tem, faz parte do processo colonizatório, né? Você destruir a religião do outro. Faz parte do processo colonizatório. Você vai atacar a fé do cara, você vai atacar a fé daquela comunidade,
daquele coletivo. Então, isso é uma arma de estratégia. E assim, e as coisas elas são tão violentas, e a gente não está falando de história só, nós estamos falando de realidade e da contemporaneidade, porque isso acontece no tempo atual, isso acontece agora, né? Isso acontece agora. É muito louco isso, Ivan, porque quando eu trabalhava na Assembleia Legislativa, né? Eu presidia, eu fazia a gestão de uma frente parlamentar frente parlamentar da diversidade humana. Então eu trabalhava com grupos ligados a questões de gênero, ligados a questões de diversidade sexual, ligados a questões de povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ciganos e afins, né? E também com as comunidades de terreiro, né? E a gente permeava aí por algumas comunidades, algumas pessoas com situação de vulnerabilidade, né? Então, eu estava nesse dia no plenário, numa dos plenários das comissões, e me chamaram porque iriam lançar um livro da religião mais negra do Brasil. E eu falei assim, uai, pensei, como que vão lançar um livro da religião mais negra do Brasil se ninguém me falou nada, né? Se a única pessoa assumidamente de terreiro aqui sou eu, e eu muitas vezes eu ia trabalhar vestido de sacerdote, né? Por uma questão identitária, uma questão de fazer com que as pessoas se acostumem, né? Que a diversidade ela existe, não adianta a gente mascarar, e as pessoas podem conviver pacificamente e com amor, né? Então, muitas vezes eu ia trabalhar com as minhas vestes religiosas, né? E aí eu acabei comparecendo nesse lançamento e eu era o único branco. E a religião mais negra do Brasil, o livro era um livro cristão. Porque ele dizia que Jesus era africano, ok, que Jesus era negro, também entendo Jesus como negro, né? Não com essa pele branca e nórdica e nem com esse olho claro, É. né? Primeiro que assim, cabelo liso e pele branca no meio assim da região que hoje é o Oriente Médio, meio complicado, né? Se a gente for parar para pensar, sem querer ofender nenhum cristão, mas assim, pela mínima Sim, lógica, sim, então, Jesus tem a cientificamente, genética de Maria ali mesmo, né? Pelo sim, menos um pouco vai ter sido. sim, cientificamente é impossível que Jesus teria aqueles traços, tá? Então, ok, em conceito eu entendi, né? Agora, de longe, o cristianismo, as religiões abraâmicas que deram origem ao cristianismo e tudo mais, ao que a gente conhece hoje como cristianismo, de longe ela é africana. De longe ela é enegrecida. Ela é completamente embranquecida, sabe? Então, e aí eu era o único religioso de religião africana, acabei sendo convidado a sentar na mesa de abertura, de lançamento e tal, e aí me perguntaram o que eu achava. A pergunta foi uma baita pegadinha, sabe? Porque disseram para mim assim, o que você acha de ser o único branco defendendo uma religião ancestral africana? Eu disse para eles assim, olha, é simples. Eu tento me enegrecer com o meu Deus porque eu entendo o meu Deus e o meu enegrecimento como uma ressignificação, como o fato de eu
voltar para a minha raiz. Porque eu entendo que a África é o berço da humanidade. E vocês, em crerem, em cultuarem o cristianismo e o pentecostalismo, vocês estão numa tentativa é, 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 descontrolada de embranquecimento. E eu disse, a culpa não é de vocês. A culpa é nossa. Nossa, dos meus ancestrais brancos, que fizeram com que vocês entendessem ou achassem que vocês se embranquecendo, vocês seriam melhores. Um diálogo bem difícil, mas a gente tenta, né? A gente tenta nessa coisa, a gente tenta. De verdade, a gente tenta, né? E aí é isso que é o terreiro, sabe? É isso. Eu tenho... o terreiro é uma comunidade negra em essência, mas aqui tem brancos, tem negros, tem albinos, tem orientais, tem descendentes de índio e afins. Aqui tem seres humanos. Acho que é como bem fala o nome, né? Matriz negra. Não é uma igreja que vai se fechar se você não for uma pessoa negra, se você não for uma pessoa branca. Sim, Não, acho que a igreja a qual. Entende o que eu quero dizer? Eu não quero, não é no intuito de ofender, mas uma igreja em que na sua formação, que na igreja católica foi tão perseguida até hoje, então vamos, né, brincar assim, chutar ali que não vamos falar 2000 anos, por 1900 anos, uhum. vamos falar assim, por 1900 anos, vai estar ali realizou perseguições, assim, está diretamente ligada com, né, vamos chamar dessa forma, né, a extinção de outras religiões, que nem, por exemplo, religiões tradicionais americanas, religiões tradicionais africanas, religiões tradicionais asiáticas. Beira uma hipocrisia. A religião que começa sofrendo, depois tornar-se a quem mais leva sofrência àquelas pessoas que têm outro ponto de vista. Sim, eu também poderia citar aqui várias religiões, por exemplo, tradicionais asiáticas, que são praticamente extintas, né? Várias tradições orientais que também passam por esse processo de extinção. Sim, o próprio, né, o shintoísmo, o taoísmo japoneses são, né, a máxima das pessoas, que as pessoas sabem que tem aqueles templos que parecem casinhas bonitas, mas não se vê tanta religião em pontos, talvez tirando o Butão, Índia ou Nepal. Você, por exemplo, não vai encontrar realmente nas Filipinas, Camboja, todos esses países, né? Parecem até países ateus, porque você não encontra um traço de religiosidade lá, por Uhum. qualquer que ele seja, né? Sim, e é isso. Então, o terreiro é isso, sabe? O terreiro é um espaço em que a gente busca transformar pessoas, transformar seres humanos, curar, acolher, trazer, fazer com que eles estejam melhores a cada dia. Caramba. Nossa, cara, fui olhar o horário aqui, 50 minutos já que a gente tá nessa conversa, nesse papo legal, hein? Mas é isso. Eu acho que primeiro essa questão da aceitação, né, que infelizmente não é uma coisa tão idiota quanto deveria ser, né, se é que você me entende. E acho que Sim, também toda a questão da aceitação, a questão da minoria, eu sinto, né, eu fico feliz de que a Nós do Bem possa também estar sempre trabalhando com essa questão, talvez não tão diretamente, mas, né, com trabalho de morador de rua, com trabalho na geriatria,
com o trabalho nos abrigos. Além de que eu acho que muitas vezes para realizar esse tipo de trabalho do que a Nós do Bem faz com as pessoas que já sofreram muito na vida, você precisa ter uma fé, às vezes, muito forte na humanidade para não perder as esperanças, dependendo da E você situação que pode você ter vê. certeza, Ivan, você pode ter certeza que mais da metade da população que tem, que está em situação de vulnerabilidade é homossexual, é negro e é homoafetivo. Ou é transexual. Você tem uma comunidade transexual muito grande em situação de vulnerabilidade no país. E Eles nem não só têm isso, né? Não só. Desculpa, mas eles, é só que não só você tem muita gente, por exemplo, transexual na rua, quanto a gente não tem muita informação para conhecer, para como lidar. A gente que até é muito parecido com a questão, por exemplo, da Umbanda e Candomblé. Não sei quantas vezes no meu colégio eu já ouvi aquele comentário, né, de sacrificar galo morto, numa encruzilhada, de possessão, da pessoa ir falando e parecia que era o filme do Exorcista, sabe? Aquele coisas assim que você fala, meu, se você tem o mínimo de ciência, tem o mínimo de conhecimento, você sabe que não tem nada assim. Eu acho que é até triste isso, né? Que não só a gente tem muita gente marginalizada, muita gente faz parte da minoria, como você tem muita pouca informação relacionada a elas, né? O público geral não conhece. exatamente. E é uma coisa que eu sempre falo, que a informação desconstrói o preconceito, né? Então é com informação que a gente vai conseguir desconstruir o preconceito. Então eu me coloco à disposição aí da Nós do Bem e à disposição sua, pessoalmente falando, para tudo que vocês precisarem, para intervenção com a comunidade homoafetiva, para intervenção com a comunidade transexual, para intervenção com a comunidade em geral de situação de vulnerabilidade, com intervenção, porque muitos dos abrigados, muitos são religiosos de matriz africana, muitos vieram do Nordeste e tiveram uma base religiosa africana, porque são baianos, porque a mãe foi de terreiro, porque o tio foi de terreiro. Então, quer dizer, a gente pode auxiliar nesse diálogo, sabe? E assim, quando você fala da questão do preconceito, de ser uma coisa muito enraizada, né? Como você falou, você já ouviu na sua escola, né, de amigos e enfim, as pessoas pré-julgando, as pessoas falando de maneira errônea sobre o sacrifício animal. Só que são pessoas que não param para pensar, né? O meu filé de frango e o meu nuggets do McDonald's não estão vivos, né? Eu não tô, o nuggets que eu como no McDonald's, o meu Big Mac, o meu hambúrguer artesanal, ele não está vivo. Mal é boi, né? Também vamos por aí, né? Mal é boi, mal é frango, mal é peixe. Entendeu? O meu sushi não tá vivo, cara. Então, assim, as pessoas, elas falam, mas são incapazes de parar para pensar, analisar, de que o peixezinho no açougue, do que o seu filé mignon no seu açougue, do que o peixezinho na peixaria, né? Do que o frango ali na padaria assando, ele já está morto. A diferença da minha religião é que o que eu consumo dentro do terreiro é abatido dentro do terreiro. Só isso. Tem A uma amiga diferença, minha, a ela diferença, chama-se Juliana Seide Vidal, e ela brinca, ela fala a mesma coisa, né? Que você vai na açougue e você vê gente decapitando peixe, mas você não tem problema. Quando mexe com alguma coisa mais religiosa, aí você tem problema, porque você acha que quando é religioso, aí você pode reclamar, que aí não tem sentido você, né, interromper, falar que é pro bem do animal, mas você vê assim o leitão inteiro, gente, aquilo pra mim é absurdo, né? Você vê um leitão inteiro exposto no açougue,
Ah, não, aí já não tem que reclamar, né? Ser um filhote pendurado ali na tua frente. Exatamente. Na verdade, no próprio supermercado você encontra o leitão inteiro fracionado. Você já encontra um quarto do leitão para vender congelado só para você temperar em casa, né? Então, quer dizer, o bacalhau da Páscoa é um sacrifício religioso, porque é costume tradicional de se comer bacalhau e peixe na Páscoa. Então, os peixes são pescados, mortos e produzidos para serem ingeridos na Páscoa. É um sacrifício religioso. E é o que é mais O, esquisito, né? Porque falavam o de Jesus peru como de peixe. Natal, exatamente. O peru de Natal, que você mata o peru no dia 23, prepara ele no dia 24 e come no dia 25. Isso é tradicional É, também, um sacrifício religioso. Agora, por que que eles podem e nós não? por que que um é Né? visto como sacrifício religioso e outro não, né? E de novo, né, também. Não vamos lembrar que os caras comem o bacalhau, comem o peixe, sendo que chamavam, né, Jesus, a simbologia para Jesus é peixe, né? Isso tá uma das coisas que eu acho mais esquisitas. Exatamente. Então, quer dizer, é muito incoerente esse tipo de atitude, né? E assim, nós nos alimentamos daquilo que é abatido dentro do terreiro. E as nossas normas ritualísticas, as nossas normas religiosas, os nossos conceitos espirituais, eles estão inseridos de que a gente, de que os nossos animais, eles precisam ter vivido, eles precisam ter procriado. Os animais que são produzidos para serem abatidos nas religiões de terreiro não são animais que nasceram em abatedouros. São animais de quintal, animais de fazenda, animais que viveram, que procriaram, que tiveram uma vida. Porque, ao contrário do que as pessoas falam, nós temos respeito com a natureza, sim. Mas É, nós não tô vendo continuamos sendo. muita. Exatamente. E continuamos sendo carnívoros e continuamos estando inseridos na cadeia alimentar. A única coisa que a gente não vê é muita bancada religiosa preocupada, né, em salvar o mundo. Tá preocupada em criticar quando, né, você tem a questão do animal dentro dessa religião, mas não tá preocupada, né? Quando você tem Uhum. vaca no Japão que não encosta no chão para não ter muita gordura, para ter só gordura dentro do corpo. Exatamente. Enfim, eu acho que é melhor a gente ir terminando aí pela questão do horário. Nossa, 58 minutos aí de discussão. Bala, foi maravilhoso poder conversar com você, poder ouvir aí toda essa sua sabedoria, todo esse seu conhecimento. Espero que possamos, né, ter mais conversas assim desse jeito, poder aprender muito mais. Ter um debate, uma conversa assim, com quem você percebe que sabe, mas também você sente que te escuta, acho que é uma das melhores conversas que dá para ter. Ah, que lindo, que lindo. Olha, eu quero agradecer o carinho de vocês. Quero agradecer a todos vocês do Nós do Bem, em especial você, que é um ser de muita luz, viu? Quero te agradecer Obrigado. e quero te convidar para estar um dia aqui com a gente, para conhecer o espaço, conhecer o terreiro. E quero poder estar com você aí nas ações da Nós do Bem. Quero poder estar inserido com vocês e que a gente possa juntos buscar, da melhor maneira, mudar o pouquinho que a gente consegue. A gente pode não conseguir mudar o mundo, mas a gente pode conseguir mudar o que está à nossa volta. É isso. Obrigado muito pela sua presença, Baba. Um beijo, querido, um beijo para todos vocês. Um beijo a todos. Vou só fazer uma indicação a todos aqui na live. São dois livros.
No caso, os dois foram escritos pela Alessandra Sieri. Um deles se chama Lições de uma Mãe para a Filha. São para aquelas pessoas que às vezes não conseguiram ter a presença, né, de uma figura materna na sua vida, ou às vezes ela estava ausente, não foi uma figura materna de uma boa presença. Então a ideia desse livro é que por meio das teorias psicológicas, a Alessandra Sieri, né, que é quem escreveu esse livro, também é a diretora do Nós do Bem, ela traz um pouquinho dessas lições, ajudar um pouco essas pessoas, entende? É um livro super gostoso de ler, traz muito a questão da infância de volta para você mesmo. E a gente também tem A Vida pelos Olhos de uma Criança, que é um livro que tenta trazer um pouquinho dessa questão da infância perdida que a gente tem, aquele espírito mais leve, aquele espírito mais tranquilo, aquele espírito que vê uma pedra no nosso caminho, ele não para, ele não tenta desviar, não, ele bota a cabeça ali na pedra, bota as mãos na pedra e continua a empurrar. E eu acho que é isso. Obrigado a todos que participaram, obrigado àqueles que puderam dar para ajudar nós do bem, obrigado a todos vocês pela presença aqui. É isso, boa noite e muito obrigado.